Putz, Dev, já tá ali dominando o HTML, quer seguir com o CSS? Bora dar uma olhadinha nesse cara? Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva e bora pro vídeo. Então, a gente já deu uma olhadinha em HTML, hoje a gente vai falar um pouquinho de CSS. Vai ser o mesmo esquema que a gente fez ali com o HTML, a ideia é ser mais direto, rápido e focado no que precisa de fato e depois aplicando naquele modelinho real que a gente está fazendo ali, pelo menos mais ou menos real, mais próximo do que a gente vai ver no dia a dia. Eu vou pegar esse carinha aqui da Mozilla, que vai servir de guia aqui pra gente falar um pouquinho de CSS. E a gente tem o nosso projetinho aqui que a gente já estava trabalhando. Vamos dar uma olhadinha nele só para ver como é que tá. Vamos abrir o Visual Studio Code aqui. O sistema a gente não mexe ainda, a gente tinha esse index.html. Então, copy relative path. Vou abrir esse cara aqui. Não ajudou muito, não. Copy path. Beleza, a gente tinha esse cara aqui. Bem, a gente tem aqui todo o conteúdo do HTML, funciona, a gente pode trabalhar em cima dele. Bem, sobre o CSS, basicamente uma folha de estilo em cascata. O que isso quer dizer? Cadê? Aqui. Assim como HTML, CSS não é realmente uma linguagem de programação e também não é uma linguagem de marcação, ela é uma linguagem ali de folha de estilo. Basicamente, ela serve ali para poder aplicar estilos, posicionamentos, lidar com toda a apresentação ali daquele conteúdo. Então aqui a gente tem o conteúdo e eu quero apresentar ele de outra forma. Que seja mais interessante. Por exemplo, de repente faz sentido isso aqui estar em vermelho. Como é que eu troco essa cor? Deve melhor trocar o tamanho, a posição, o espaçamento. E, claro, dá para fazer bastante coisa, mas como eu disse, a gente vai se ater aqui ao básico, ao essencial. Dá para fazer animações e por aí vai. Beleza, ele tá ali. Aqui. O principal que a gente precisa saber, que é onde eu vou bater a tecla daqui a pouco. Ele funciona em seletores. Você vai abrir e fechar chaves ali para fazer a sua declaração ou suas declarações. E as suas declarações vão ser propriedade e valor, da propriedade no caso. Então, seletor, propriedade e valor. Se você tiver isso na cabeça, fica bem mais simples de lidar com o CSS. O seletor, eu vou selecionar um elemento. E eu tenho várias formas de eu selecionar esse elemento na página. Eu posso selecionar ali por classe, por identificador, por atributo, ou, como está mostrando aqui mais abaixo, por meta... cadê? Aqui, por pseudoclasse. A gente já vai dar uma olhadinha nesses caras, porque são bem interessantes. Então, se a gente tiver isso aqui em mente, vai funcionar. Vamos voltar aqui para o nosso index. Beleza? E vamos aplicar um estilo. Como que eu aplico um estilo? A gente costuma colocar aqui, dentro do header, uma tag style, e tudo aqui dentro a gente escreve CSS. Ele vai entender que isso aqui é CSS e vai aplicar pra gente. Então, na nossa página a gente tem aqui, deixa eu pensar um cara, aqui um P. Eu vou pegar esse B, aliás, vai ser melhor pra gente. Eu tenho um B aqui, B. Então, se eu vier aqui, que nem aqui tá no Mozilla, falar, toda tag B vai conter uma estilização. Que estilização? Color. 2 pontos. Qual? Cor, eu coloquei no lugar errado, tem que dar dentro de style. Agora tá certo. Termina com ponto e vírgula. Que cor? Orange, por exemplo. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente voltar aqui, dar um F5. Não mudou nada. Não tem problema. Deixa eu ver uma coisa. Agora tá certo. Pronto. F5, tá lá. Trocamos a cor. Mas não ficou muito boa. Vamos colocar red. Então, tudo que tiver com a tag B. Melhorou. Pô, mas não... Eu
posso colocar mais coisa que eu quero que fique um pouquinho maior, né? Font, traço, size. E aqui eu vou ter várias coisas. Eu posso colocar rem em pixels, baseado no tamanho da nossa view. Vou colocar em pixels por enquanto, que facilita saber. Então eu quero que ele fique com 30 pixels. F5, olha, melhorou bastante. Mas esse vermelho não tá legal, eu quero ter um controle mais fino dele. A gente pode usar aqui um RGB. Existem outras coisas que a gente pode fazer, mas vamos usar o RGB. O RGB é Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E a gente pode colocar de 0 a 255 hexa. Então, se eu colocar 255,255,255, vai ser branco, vai ser a somatória de todos. Branco, não auxilia. Porém, ó, red, green, blue. Eu posso chegar aqui, eu já tenho isso aqui que me auxilia, mas posso chegar aqui e falar que eu quero ele com 10 de green e 10 de blue. Volto para cá, agora ficou o vermelho que eu quero. Como vocês podem ver, eu posso, às vezes, pegar algum seletor, tem muitos pela internet que ajudam a fazer isso. No VS Code tem esse carinha aqui, e aí eu posso escolher a cor. E o quão forte ela é ali, mais para escuro, outras tonalidades. Ah, mas ele só aceita isso? Não, que nem a gente fez, ele tem o orange também. A gente pode colocar mais coisa aqui para ele. A gente poderia aqui passar a cerquilha, FF. Isso, branco. E agora se eu passasse 3A, FF, 5B, verde. Outro padrão que a gente pode utilizar aqui também. Então, tem várias formas dependendo de como você vai preferir trabalhar com as cores. Outro que a gente pode ver, GB, A. Coloquei o A ali do alfa, que a gente pode tratar como transparência. Então, por exemplo, é 255, 10, 10. Não passei o último. Vermelho. Então, se eu passar aqui um outro carinha que vai de 0 a 1, 1. 100% de alfa. Quero 50%, 0.5. Ele vai ficar relativamente transparente. Se tivesse algo atrás, daria para ver ele por trás. Então a gente pode usar esse tipo de coisa para brincar aqui. É bem vasto o mundo de CSS, então dá para ir longe. Vamos ser até que é o mais básico. Beleza. E se eu tivesse outro B no meu código? B barra B. Mas eu quero diferenciar eles. Bom, como é que será que eu faço, né? Existem várias formas, e aí que vem o que a gente tava falando ali, que são os principais. A gente pode definir que um cara específico, que ele não vai se repetir no código, isso vai ter uma única vez. Então, vamos dizer que esse parágrafo. Então aqui, ID, eu posso definir aqui como parágrafo. Não mudou nada pra gente, eles continuam pegando B. Porém, eu posso vir aqui nos nossos seletores e especificar ou B, espaço, parágrafo. Opa. Pronto. B colado cerquilha parágrafo, que significa um elemento B que tenha algo chamado parágrafo. O que é esse algo aqui, essa cerquilha? ID. Então, toda vez que a gente quiser um seletor que pegue um elemento pelo ID, a gente usa a cerquilha. Se eu quiser um elemento pela classe, é com ponto. Então, assim fica fácil. Cerquilha ID, ponto, classe. Qual a diferença? Essencialmente, quando a gente fala de ID, só pode ter um cara no código inteiro ali que está se apresentando que tem aquele ID. Então, não posso ter outro coleguinha chamado parágrafo. Agora, se eu usar o ponto, quer dizer que eu estou pegando pela classe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que de repente eu não tenho B.
Tô pegando todos os que são parágrafos. Tá lá, continua, só tem ele. Agora não é mais pelo B. Mesmo que eu tenha outro aqui. E se de repente agora a gente trocar esse ID aqui por class? Não vai funcionar ali, desabilitou. E a gente troca aqui para seleção por classe. Então, ponto. Vai voltar a funcionar. Perfeito. Pois se eu tiver outro parágrafo, funcionou. Perfeito. Então com isso a gente consegue pegar todos que tem aquela classe. Como vocês viram, pode ter mais de um. Ou por ID. Esse é o principal. Elemento. Então, posso chegar aqui, copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, outro elemento, e esse cara aqui é por ID. E o por ID eu vou querer que ele seja azul. Perfeito. Esse aqui não pegou porque ele é só um B, ele não tem aquele ID. Então assim eu posso pegar especificamente, pegar todo mundo que tem esse parágrafo, só o cara que tem aquele ID. E assim eu posso ir aplicando especificamente ou em conjunto o que eu preciso. O que eu quero dizer com isso? Digamos que na nossa página tem aquele burger button, mais ou menos aquelas 3 barrinhas que quando você clica vira um menuzinho, sabe? Clica, abre um menu. Digamos que aquilo ali seja um CSS, eu quero uma animação dele. Cliquei, ele faz algum efeito. Concordo que só vai ter um lá na página, então é muito mais interessante a gente colocar um ID nele. Agora, digamos que tem uma identidade visual no nosso site. De repente, todos os botões têm que ter a mesma formatação, o mesmo tipo de fonte, bonitinho, mesmas cores. A gente pode simplesmente colocar aqui e falar que esse aqui vai ser o nosso custom BTN, custom button. E é assim que a gente pode fazer todos eles terem o mesmo tipo de utilização. Então, às vezes é interessante usar ID, às vezes é interessante usar classe. Isso aqui a gente vai pegando conforme a gente for utilizando. Beleza, o que mais que eu tenho aqui para falar? A gente pode pegar mais de um por vez. Vocês viram que eu posso colocar vírgula e pegar vários. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso. Tá bom. Eu quero que... O nosso button... e nossa LIs. Posso colocar aqui nossos buttons, os nossos LIs, contém a utilização de color orange. Pronto, todos os botões, todos os nossos itens de lista. Não ficou bom, mas não era bem nosso propósito mesmo. Pronto, um verde água meio escurecido. Beleza. Nossos seletores, como eu disse, a gente pode pegar aqui pelo elemento, a tag HTML, ou seja, pelo seletor de ID, com a cerquilha, pelo seletor de classe, com o ponto. A gente viu ali vamos ver agora então o seletor de atributo. Então, a gente tem aqui um que tem um disabled. A gente pode chegar aqui e eu quero então que todo botão que tenha disabled, tá escrito errado, tem uma cor verde vivo. Olha só, funcionou, mas ficou horrível. Vou pegar aqui, um roxo meio escurecido. Pronto, olha lá, tá disabled, ele tem. Digamos que o nosso código aqui, a gente vai lá no nosso button, nossa button. Cadê o disabled, perdi. E a gente tira o disabled. Não aplica mais nele. Então se a gente tiver 2 botões, um com disabled e um sem disabled,
Um ficou roxo e outro não. O disabled está roxinho e o que está habilitado está verde. Beleza, um grande ponto aqui interessante que eu fiz isso aqui, vocês podem ver que eles vão sobrescrever, tipo, sobrepondo. E aí volta o negócio de cascata. Então primeiro ele aplica esse, depois ele aplica esse. Então se você aplicar duas vezes, ele vai pegar geralmente assim o último. Então, esse aqui, mas esse aqui sobrepõe a regra de signo, então é esse que vale. Beleza. Também tem, quando eu quiser, em certos momentos ele ter alguma formatação específica. Cadê o nosso parágrafo? Parágrafo. Temos a classe parágrafo, temos outro elemento que tem a id. Perfeito. Então eu vou usar ele mesmo. A gente pode simplesmente vir aqui e falar que ele tem azul por padrão, mas quando eu utilizar alguma coisa específica, uma interação do navegador, por exemplo, quando eu passar o mouse por cima dele, eu quero que ele troque de cor. Eu quero que ele aumente de tamanho. Olha lá. Ficou horrível, mas deu para entender. Como eu disse, tem várias coisinhas. Acho que eu posso fazer um transition de 2 segundos. Deixa eu ver se isso funciona. Aí, ó. Aplicando o CSS, quando tirar ele não satisfaz mais aquela regra, então ele volta ao normal. Olha só. Então a gente pode brincar à vontade com esse cara. Vamos ver o que mais. Então com isso a gente viu os seletores. Tem outros seletores mais avançados que a gente pode fazer. Quando a imagem tiver esse cara que for igual ao valor tal especificado. Mas eu não vou entrar muito a fundo nesse ponto. Bem, o que a gente viu aqui foi ele em inline. Ele junto com o nosso HTML. Mas tem lugar que vai dizer que é uma prática. Eu sou mais antigos, então eu gosto de separar esse cara aqui. Então, para isso a gente tem uma tag aqui, link. Vou usar aqui. No mesmo lugar onde a gente tem o style aqui, vou chamar esse colega aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tirar esse cara daqui. Pronto, numa linha só. E o que eu vou fazer? Todo esse style que está aqui dentro, eu vou recortar ele daqui. Recortei. E vou colocar num arquivo. Que a gente vai chamar aqui de style.css. Beleza, então. Style.css. Colei aqui dentro. Esse cara só cuida da nossa estilização. E agora eu posso pagar essa tag style. Se eu voltar aqui da F5, nada mudou. E a responsabilidade da estilização está no arquivo CSS, não mais misturado com o meu HTML. Então, o que a gente fez aqui, o verde 40, vamos mudar aqui para um segundo para ficar mais rápido. Vamos trocar o verde para um vermelho. Vamos dar F5. Então, olha lá. Aconteceu, então funcionou. Então a gente coloca aqui que nossa página vai ser de estilização. E ela funciona. É um link dizendo onde ele está, a referência aqui. E qual o tipo dele ali, que é um style sheet. Beleza. Beleza. A gente também pode colocar algumas coisas como alinhar, né? Então, a gente tem, deixa eu ver aqui o nosso P. Acho que o P talvez funcione. Então, vamos por aqui, para esse cara aqui. P. Text Align Center. Centralizou. Se a gente der um Ctrl Shift I ou F12, a gente vai para esse modo aqui nos navegadores de debug, de DevTools. E a gente pode ver aqui, ó. Esse é o elemento de fato. Você pode ver que ele tem espaço para a direita e um espaço para a esquerda. Ele ocupa ali a visão toda, a view toda. Questão de largura. Quando a gente coloca center, ele vem para cá. Então, se a gente colocar aqui o right, agora foi para a direita. Então, a gente pode fazer isso aqui. Existem outras coisas que eu não vou entrar aqui, mas a gente pode usar um flex. Então, a flexbox com flex direction, tem um grid layout também.
coisas bem mais legais de se mexer. Esse aqui é só o básico, para poder começar a construir. Caixa. Ah, sim, coisa importante também, a gente tem as caixinhas. Eu vou colocar algumas divs para a gente só entender como é que funciona isso. Então, vou colocar aqui. Div. ID. Caixa externa. Dentro dela eu vou colocar outra caixa. Div. Caixa. ID. Caixa. Padrão. Beleza. E dentro dela eu vou colocar outra div. Com ID. Caixa interna. Misturei todos os padrões de escrita. Muito bom. Mas beleza, temos uma caixa externa. Dentro dela a gente tem uma que está no meio do caminho, que é a padrão. Intermediária. Intermediária, melhor, né? Uma externa, uma intermediária e uma interna. Então são uma div dentro de uma div, dentro de uma div, dentro de outra div. Aqui a gente nem vai conseguir visualizar eles, porque não tem nada. Mas a gente pode brincar um pouquinho com esse cara. Então, vamos pegar aqui nosso CSS. Tudo é ID, então é caixa externa. A gente já pode Ctrl+C, Ctrl+V. Caixa intermediária. Caixa interna. Caixa interna. Não mudou nada, perfeito. Vou fechar esse cara aqui para a gente poder visualizar melhor. Até tirar aquele right, colocar center. Tá bom? Todos eles são divs. Que eu vou colocar um class caixa. Então todas têm a mesma classe, mas IDs diferentes. Essa é a minha ideia. Porque caixas vão ter o mesmo tipo de coisa. Então se eu voltar aqui, colocar agora ponto caixa. Acho que eu vou até fechar esse cara aqui por enquanto, para a gente ter mais espaço para ver. Beleza. Vai ter um tamanho padrão. E vai ser 200px e uma altura de 200px. Beleza. Aí, só para a gente visualizar, eu vou colocar um background color blue. Ficou meio grande. Vamos para 100. 100. 100. Perfeito. Aqui eu tenho todas as caixas que a gente estava brincando ali. E o que eu quero fazer com elas? Bem, eu quero que cada uma tenha uma cor. A externa vai ter uma cor, a intermediária é outra e outra. E o que eu quero que seja uma vermelha? A externa vai ser vermelha. A intermediária vai ser amarela. E a interna vai ser verde. Pronto, vermelho, amarelo e verde. Perfeito. Ué, mas por que só estou vendo a verde? Bem, ele foi o último elemento a ser colocado aqui. Então ele realmente vai estar sobre... E aí é que a gente poderia ficar alterando o tamanho de cada uma específica, mas a gente vai ver uma propriedade mais interessante quando a gente for falar principalmente de texto, mas com esse exemplo vai ficar muito bom. A gente tem aqui, ó, padding, border e margin. Quando a gente vê um elemento, vamos focar aqui nesse texto. Ou no P onde ele está contido. Não sei exatamente como ele montou isso aqui. Eu vou ter ali o padding, que seria esse espaçamento interno entre a borda do meu elemento e o conteúdo dele. Aqui, ó. A gente vai ter a borda, que é realmente a bordinha mesmo, ali, o limiar ali do elemento. E a gente vai ter a margem, que é o espaçamento dele para outros elementos externos, seja lá quais forem, estiverem lá do lado de fora. Então, a gente está aqui com a intermediária. Vamos colocar aqui Vamos colocar um conteúdo dentro da nossa intermediária. Acho que vai fazer mais sentido. Nossa caixa intermediária, ela vai ter ali
conteúdo intermediária. Beleza, tá melhorando. Agora eu quero que... Vamos ver. Quero que ela tenha um padding de 20 pixels. Olha só, dentro dela, que tá esse código aqui, eu quero um espaçamento. Então tudo que tem dentro dela verde e outro vão ter esse espaçamento. Beleza. Vamos pro próximo, eu quero uma borda nela. Então, border de 10px solid black. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito. Então aqui eu tenho uma borda de 10 pixels sólida. Poderia, sei lá, colocar 50 pixels. Só pra gente estourar ali a brincadeira, ó. Tá muito grande. 20. 20 vai estar bom. Uma borda sólida de 20 pixels da cor preta. Beleza. Nisso, só colocar um BR aqui. Não vai me ajudar muito. Mas tá bom. E aí da caixa externa, que é onde ele tá, eu quero um margem de 100px. Olha só. Vamos descobrir o que tá aqui. Vamos de novo naquele colega que DevTools para a gente poder inspecionar. Seleciono essa primeira ferramenta. Podemos ver aqui, ó. Até ver se eu reduzo um pouco aqui. Nossas divs estão aqui, ó. A gente tem a caixa externa, que é esse colega todo aqui. A gente tem a caixa intermediária, que é esse colega aqui. A gente tem a caixa interna aqui embaixo. A caixa interna não fez tanto sentido para mim ela ter essa proporção. Então a gente pode chegar aqui e falar que ela sozinha vai ter 50. Ah, melhorou. Melhorou bastante. Agora a gente consegue ver, ó, a caixa interna, a caixa intermediária, que eu já perdi, e a caixa externa. Bem interessante. E é aí que a gente também pode fazer mais algumas brincadeiras. Por exemplo, a gente tem aqui o padding, né? Se a gente pegar esse cara aqui, ele tá com padding, se a gente desabilitar, só a parte interna, ó, ali com o conteúdo. Voltou. Isso aqui é bem, assim, usar bastante a prática para começar a entender como é que funciona. Mas, de repente, caixa externa, cadê? Aqui, ó. Que é a nossa margem. De repente, eu quero passar mais coisas para ele, mais margens diferentes. Então, tá ali, paddings diferentes. Eu tô com um pad 20px. A gente pode falar que no eixo Y tem uma e no eixo X tem outra. Então, primeiro ali o Y, sempre seguindo o relógio, então a gente começa ali como se fosse meio-dia. Então, eu quero 100px e 0. Ficou aqui. É que aqui pegou de novo aquele outro colega que eu não gostaria que pegasse. Mas tá bom. Aqui embaixo tem todo esse espaço, aqui e aqui em cima também. Vamos reduzir um pouquinho. Vamos colocar 50. 50 vai ficar bom pra gente enxergar. Pronto, 50 em cima, 50 embaixo. Ah, e se eu quisesse o contrário? 0, 50px. Agora ele vai nas laterais, no outro eixo. Olha só. Ah, mas eu quero especificar cada uma deles, o em cima, direita, baixo. Então só seguir o pointer do relógio. Então eu quero 10 para cima, eu quero 50 para a direita, eu quero 20 para baixo e eu quero 0 na esquerda. Olha lá. A gente pode 10 em cima,
50 na direita, 20 embaixo e 0 na esquerda. A gente pode fazer dessa forma aqui. Padding, margem, etc e tal. A cor. Separando. Aqui tem mais algumas coisas. Padding, posicionamento. Tem text shadow, mas... beleza. Também tem um pouquinho de display, mas seria interessante olhar junto com o flex. A gente olhou o principal. Com isso aqui a gente já deu uma boa olhada no que dá para brincar ali com CSS, posicionamento, cores. E vamos então para a segunda parte divertida da brincadeira. Então eu vou fechar esse cara aqui, eu vou abrir outro aqui, vou fechar esse cara, vou fechar esse cara. Vamos voltar aqui para o nosso sisteminha. A gente tinha aqui nossas views que geravam automaticamente ali para o nosso output. A gente tem o nosso app. Então, o que a gente quer simular aqui, que é o que de fato acontece? A gente quer que alguém coloque dinamicamente ali pra gente um CSS inteligente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente quer poder colocar um custom. A gente quer poder chegar ali e falar, beleza, esse cara aqui vai ter mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Falando nisso, eu vou até trocar essa função para um render. Render. Faz mais sentido. Beleza. Eu quero que quando renderizar essa página, ele faça esse cara aqui. Então, se a gente tem nas nossas views o index, o que a gente quer de fato aqui, para gerar no nosso output, é que ele faça mais ou menos o que a gente fez o inline ali, para entregar de uma vez só. Só que para a gente não vai, para a gente vai estar separado quando a gente criar, na hora que a gente compilar ali, processar, ele vai virar um cara só. Vamos dar uma olhada nesse nosso index aqui de fora, o que a gente quer? A gente quer que dê isso aqui pra gente. Então, se a gente voltar aqui para as nossas views, o que eu quero é que ele coloque aqui. Porém, isso aqui não vai ficar legal porque vai ficar chumbado. A gente poderia passar uma variável ali, etc. Então, mas a gente quer um pouquinho mais de inteligência. Então, o que a gente quer de fato? Eu vou querer que ele gere pra gente, que nem a gente fez aqui com o código Ruby, que ele print pra gente um style sheet tag. Vou chamar assim. E ela vai ter um nome aqui que eu vou colocar de custom, no caso. Beleza. E de onde é que vem esse cara, hein? Bem, não é o melhor lugar para colocar, mas a gente vai continuar mexendo aqui. Esse aqui seria a nossa pseudo ferramenta para ter o funcionamento que a gente espera que a gente veja no CSS na vida real. Então, posso vir aqui e falar def style sheet tag, que vai receber um file name, e ele vai me devolver alguma coisa. Então, mais ou menos o que a gente tem aqui, só não vai escrever ali. Ao invés de escrever, ele vai devolver algo pronto. Algo pronto o quê? O que a gente tinha aqui, que era o que eu queria. Não é esse cara aqui, não. É esse cara aqui. Isso. Ele vai devolver esse coleguinha aqui, mais ou menos isso. Esse cara aqui eu posso colocar aspas simples, aspas simples, aspas simples, aspas simples. Beleza. Esse colega aqui é o nosso arquivo. Então, eu queria aqui no endereço atual, ele interpole o nosso file name. Beleza. Ao invés das views, vou chamar de assets. Page não vou precisar. E aqui vai ser o nosso file name.css.rb. Beleza, aí ele vai pegar o nosso template, que vai ser um template CSS.
do nosso template CSS, ele vai ter ali o nosso resultado. Aí eu quero que ele gere um CSS pra gente separadinho. Então, no final das contas, ele vai gerar de fato, sim. Vai resolver pra gente um CSS bonitinho. Vai ser um CSS. Então a gente vai ler o CSS RB com código Ruby lá dinâmico bonitinho. E aqui vai ter um outputs. A gente poderia colocar até uma bonitinha aqui, mas eu vou deixar assim pra gente enxergar bem. Onde ele vai gerar ali, ao invés de uma página, ele vai gerar com o nosso file name. Então, a gente vai ler o nosso CSS RB, fazer o processamento dele. Esse processamento a gente vai salvar no arquivo CSS. E no lugar onde está chamando essa tag, a gente vai retornar. Aqui está escondido, mas tem um return. Esse cara aqui, com o nosso file name bonitinho. Para esse cara aqui, vai ficar no lugar desse cara aqui. Perfeito. Então, se eu virar e falar aqui que eu quero um custom, o que eu preciso fazer agora aqui, a gente falou que vai pegar de uma pasta chamada assets e não views. Então a gente cria aqui nossos assets, beleza, onde eu vou chamar um custom.rb.css, beleza. Aqui eu posso falar que o nosso body, nosso corpo, ponto bg, nosso body vai ter um background color. E aqui eu posso fazer aquilo que a gente estava falando. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Não tenho total certeza, mas a gente já descobre. Orange. Vamos ver se assim ele permite. Não tenho total certeza. Mas deve funcionar. Deve funcionar. Beleza. Então o nosso body vai ter um background color orange. Ah, por que eu tô fazendo isso? A gente já vai ver. Então quando chamar esse style sheet que está dentro. Então quando chamar o render vai fazer esse cara aqui. Cadê? Vai ler esse cara aqui e passar ele aqui. Quando ele ler esse cara aqui, ele vai rodar esse cara aqui. Esse cara aqui vai estar sendo processado aqui. Dispara esse cara aqui que vai pegar ele, processar, gerar e colocar ele aqui. E aí termina o processo fazendo o cara lá. Beleza. Vamos abrir o terminal. Eu vou até pagar aqui os outputs que a gente tinha. Vamos dar um cd sistema ruby app.rb. Alguma coisa está escrita errada. No certify assets custom. Escrevi alguma coisa errada aqui. Style sheet. Eu vou vir em assets. Tá certo. Depois eu vou escrever no output. Tá certo. E eu vou carregar nesse cara aqui. Tá certo. Então app na 23 deu errado, que chamou a 8. Tá certo. Que depois foi a 14. E a 14 aqui deu errado porque ele não achou assets. Ponto barra. Vamos ver de novo. Beleza. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Putz. PWD. Eu estou em sistema. Sistema deveria ter assets. Assets. E ele vai ter o custom.
custom.css.rb. Eu escrevi errado. .css. Agora tá certo. Então, posso tirar esse cara daqui. Tinha deixado assim. E vamos de novo. Pronto, agora funcionou. Beleza. Então, se a gente olhar aqui, ele gerou um index pra gente. Colocou lá um custom pra gente. E gerou o nosso custom com orange. Então, se a gente pegar agora esse index aqui. Copy path. Paste and go. Tá quase lá. Beleza, a gente precisa voltar aqui no nosso index, porque apesar de ter gerado, ele colocou ali o colega errado. Então, nas nossas views, quando eu chamar esse cara aqui, eu vou querer que ele rode aquele cara ali e devolva aquele outro cara ali. E deveria ser esse cara aqui no lugar. Vamos ver o que acontece. Binding.irb. Odeio. Where am I? Apesar de ter gerado, ele fez uma caquinha. Não, se bem que aqui tá certo. Eu que tô abrindo errado. Tudo certo. Limpa esse cara aqui, tá certo. Peguei o index errado. Esse index aqui. Esse? Não. Esse. Deixa esse aqui por enquanto. Copy path. Vou voltar aqui. Eu tô abrindo das views, não. Já é do pré-processado. Então, se a gente voltar aqui pro sistema. Outputs index. Pronto. Agora tá certo. Agora, se a gente der uma olhadinha aqui. Meu CSS deve estar errado, não? Background, traço color, orange, custom.css. Se eu olhar aqui, nosso head, custom.css, faltou o .css. Quase certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui. .css, só para ver se funciona isso. Funciona, beleza. Então faltou ponto .css. Então quando ele colocar esse cara aqui, precisa colocar um ponto .css no final. Beleza, beleza. Então, vamos trocar agora aqui. Vamos apagar de novo os outputs, só para a gente poder ver de fato acontecendo. Delete. Volto para cá. Então a gente tem agora nossos assets. Eu quero que ele possa fazer alguma coisa mais ou menos assim. Eu quero um array de cores. Orange. RGB 100, 100, 100. Ou A3. Vamos ver se assim ele me deixa pegar a cor mais bonitinha. Deixa. Aqui. Esse azul tá bom. Beleza. Beleza. Por que eu tô dando um array aqui? De repente eu quero que ele pegue, cada vez que rodar, ele pegue um aí de forma aleatória. Sample. Pronto. Então ele vai pegar desse array aqui. Que esse cara aqui tem que ser isso aqui. Ele vai pegar ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Beleza. Not found porque não existe mesmo. Vamos compilar nosso app. Alguma coisa está errada. Esse cara aqui. Pronto. Gerou. Colocou o style sheet. Eu não sei qual a cor que está saindo lá. Cinza.
Beleza, vamos fazer aquele nosso watch -n 0.5 ruby app.rb. Enter. Tá lá, tá compilando, ó. Cada vez que ele compila, troca a cor ali do nosso CSS. Bom, isso é bem legal já. E se eu quiser todo mundo? Então eu posso chegar aqui e falar que todos os elementos vão ter uma fonte size, onde eu vou ter um range de 10 a 30. Ponto to a.sample. Isso aqui tem que ser código Ruby. Então, beleza. Cada vez a fonte de um tamanho. Olha lá. Cada vez que ele compila ali. Isso poderia estar vindo de uma configuração. E a gente poderia estar tratando esse tipo de dado aqui no back, que estaria vindo, a fonte para tal pessoa de tal tamanho, as cores são de tais cores. Eu quero um dark mode aqui, ó. A gente pode deixar bonitinho. E no final das contas, o que ele está fazendo de fato, ó. Tá até fazendo rápido aqui, vou parar. O que ele está fazendo de fato é a partir desse nosso index, que tem um style sheet tag, e do nosso custom CSS, que tem esse cara aqui, ele está gerando para o nosso um index HTML estático, chumbado, ó, com todos os valores, e um custom CSS chumbado também estático. Aqui, ó, font size 22, mas aqui, ó, de 10 a 33. Então isso é o que ele gera de fato, mas é com isso aqui que a gente trabalha, com esse cara e com esse cara. Agora qualquer lugar que eu queira colocar uma folha de estilo é só colocar esse cara. Então, por exemplo, digamos que a gente queira mais um aqui, ó. Nas nossas views vou criar um about.html.rb. Surgiu uma nova funcionalidade para a gente criar um about. Então venho aqui, pego o index, volto para cá, não vou precisar de lista, só vou precisar do corpo. Sobre. Aqui eu vou colocar um hr, aí eu vou colocar um href no ponto barra index.html. Aqui eu vou colocar um voltar. Beleza, eu vou colocar outro hr, vou colocar um p, dentro eu vou colocar um Ctrl P, acho que era Loren, 2 pontos, eu não lembro agora. Loren, né? Loren, funcionou. Beleza. Beleza. Eu devo ter esse carinha aqui. Esse aqui eu vou chamar de about. E agora eu vou copiar esse link aqui. Vou pro nosso index. Antes desse cara aqui eu vou colocar outro hr. Vou colocar ele aqui. Tira daqui. Volta para cá, indentação. Arruma e ajusta. Beleza, só que aqui eu vou colocar um about. Aqui eu vou colocar um sobre. Vou rodar o nosso colega aqui, que ainda deve estar rodando o nosso colega aqui. E vou dizer que eu quero o nosso about. Vai dizer que não existe o asset, porque não existe mesmo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Rename, vou chamar de about.rb. Por isso que tá tudo errado, eu que tô fazendo besteira. css.rb rename css.rb. Agora tá mais bonitinho css.rb. E lá no app é só inverter aqui, que é css.rb. Salvou, parou de dar erro.
e compilou o nosso código. Então se a gente olhar aqui agora, dá um F5, a gente tem um sobre, clicar no sobre, a gente fez um sobre. E olha só, está compilando ali em tempo de execução. Então a gente só vamos parar aqui só para a gente poder ver com calma. Sobre, nossa, ficou minúsculo. Vamos melhorar esse cara aqui. Vamos colocar de 16 a 18. Pronto. Vamos fazer rodar uma vez. Parou. Pronto. Então, só não gostei da cor, dessa cor aqui, tá, não tá muito boa não. 120, 120, 120. Roda de novo. Parou. Não ficou tão bom não, hein? De novo. Parou. Agora tá bom. Olha só. A gente tem agora um link aqui com 2 CSS, cada página com seu próprio CSS. E a gente pode brincar ali à vontade, que ele vai gerar o nosso index dinamicamente. Nosso custom aqui gerou dinamicamente, nosso about que também gerou dinamicamente. E aí, com isso, que a gente trabalha geralmente de, fiz o index, fiz esse, aí lá nos meus assets eu vou ter meu CSS, que é onde eu vou colocar a regra, e no final das contas o que ele vai gerar para mim é um index HTML puro e um CSS puro. E é isso que vai subir de fato ali para produção bonitinho, ou pelo menos como vai ficar ali se for renderizado no back, ele vai executar isso. Depende de como você for usar, mas o importante é entender esses conceitos. A gente vai ter funçõezinhas que vão executar coisas assim, que vão compilar ali nosso código e gerar um cara puro e bonitinho para usar em algum momento. Seja ali o back ou o front que for renderizar eles. Com isso aqui, a gente conseguiu dar uma boa olhadinha aqui no Style Sheet. Conseguimos ver umas coisas bem interessantes. Espero que tenha se divertido e até o próximo vídeo.